Olá, Maternidade no Ar, mais um episódio para vocês e hoje eu estou duplamente feliz. Tenho aqui dois convidados muito especiais que são fruto da repercussão do episódio com Anne Albuquerque, intitulado Do Lar e Feliz, que muitas mulheres ficaram curiosas, né, para saber quem era esse tão bem falado marido da Anne. E aí convidei esse maridão, esse companheiro que torna os dias dela tão mais leves, para a gente conhecer um pouquinho do que ele pensa, de como que ele leva a vida doméstica e familiar. E como nós fazemos parte de um grupo de amigos que se conheceram na porta da escola dos nossos filhos, eu também convidei um outro paizão, um pai assim, um exemplar, para estar aqui trocando essa ideia com a gente sobre paternidade ativa, sobre a importância do pai na educação dos filhos. Eu estou falando de Vitor Santos e Rocine Albuquerque. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. É uma honra ter vocês aqui. Muito, assim, incrível ter essa disponibilidade de vocês vir aqui falar sobre um assunto tão importante. Estou imensamente feliz, grata mesmo por vocês estarem aqui. E aí, eu queria apresentar o Vitor, né? O Vitor tem 10 anos de casado, quase 11. 11, né? quase 11, 12. quase 12. Obrigada por me corrigir. Ele é casado com a Ingrid, pai da Mariana, de 5 anos. E o Rocine é o esposo da Anne, né, Rocine? Também há 11 anos, casado, sim, quase 12. Pai de 2 meninas, da Alice, de 10 anos, e da Bela, de 5 anos. Amigos, eu queria conversar com vocês, falando sobre essa importância, né, da participação efetiva do marido na vida doméstica, né? Vocês são 2 provedores, né? As esposas de vocês não exercem atividade remunerada, mas nem por isso vocês se esquivam de participar das tarefas domésticas, de estar ali exercitando também o cuidar, né, com os filhos. Isso é muito bonito, é um exemplo lindo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Porque eu acho que essa ideia do homem que é só o provedor e que não participa de nada de dentro de casa já caducou, né? Não, é do século, né, dos 2 séculos lá atrás, né? Pelo menos deveria ser, mas ainda é uma realidade, né? Com certeza, esse papel, né, do homem de ser exclusivamente provedor e em casa chegou e botou os pés para cima, eu acho que se não acabou, né, pelo menos materialmente, mas já passou da hora do homem entender que quando ele chega em casa, né, ele tem também que participar ativamente das atividades domésticas e também da criação dos filhos. Né? Então, assim, a mãe, né, que passa o dia todo em casa, já com o cuidado da casa e dos filhos, quando chega em casa à noite, o que a mãe quer é pegar o menino e dizer, ó, agora é com você. Com você. Né? E além disso, ainda tem as atividades de casa, que você tem que participar. Né? Então, assim, o homem tem que entender esse papel na sociedade e conversar, né, com colegas, com amigos, e tornar essa prática a mais natural possível. Né? Porque isso vai interferir em todas as esferas do relacionamento, no cuidado com os filhos. Né? Da relação com os filhos, né? Porque se você não constrói uma relação com as crianças, tendo ali seus momentos também com ela, fica difícil, né, Vitor? Isso. Como é que é com Mariana? Como é que é lá na sua casa? Isso, eu concordo totalmente com o que o Rocine falou. A gente tem que contextualizar essa geração do que é ser o provedor. Provedor não é só trazer o dinheiro para casa. É fazer o que tem que fazer em casa, a obrigação de casa. A mulher que faz, ela não ajuda, a gente não ajuda a esposa. A gente tem que colaborar com a casa. Não só trazendo dinheiro, trazendo remuneração, mas trazendo conforto para ela. Porque como o Rocine mesmo falou, a pessoa está cansada. Que eu sempre falo para todos os meus amigos. O trabalho doméstico é cansativo, é exaustivo. É muito simples. O pai chegar, o marido, o companheiro, eu vou trabalhar. Aí chegar em casa, estou cansado, deixa eu descansar que eu preciso ficar bem para ganhar dinheiro no outro dia.
Mas não vê o lado da mulher, não vê o lado da esposa, da companheira ou do companheiro, qual seja. Exato. Porque está em casa trabalhando, é quem faz o café da manhã, é quem vai cuidar do filho, da filha, ou cuidar da casa, é quem vai fazer o almoço quando fica em casa, é o que vai lá botar roupa para lavar, tudo isso. Aí a pessoa, quando chega em casa, eu estou cansado, eu não quero fazer nada, quero descansar, quero ver jornal, quero ver minhas séries, e não quer olhar nem pro filho, quando olha, dá um beijinho, boa noite, ou então bota para dormir 5 minutos, e achar que está resolvido. A gente tem que contextualizar o que é ser o provedor. Acho que não é mais do que era antigamente. É verdade. Acho que, assim, tem uma coisa que é bem importante, tanto em relação aos afazeres da casa, não é? E até da própria criação dos filhos, é que acho que pai e mãe tem que entender que não existe papel de pai e papel de mãe. Perfeito. Não existe isso. Não deve existir. Pelo menos na minha casa não existe isso. Uhum. Quando as minhas filhas, a minha filha nasceu, Alice, desde o primeiro dia que ela nasceu e estava na maternidade, na hora do primeiro banho eu disse, eu quero estar aqui, que quem vai dar o banho sou eu. A minha esposa fez cesáreo, a gente não mora, né? Nós somos de Maceió, e a gente não tinha uma rede de apoio que ficasse, né, com a gente ali ajudando. Então, era eu e ela. Então, quem tinha que dar o banho era eu. Então, eu quis aprender a dar o banho. Eu nunca tinha segurado uma criança na minha vida. Mas, no instante que ela nasceu, eu disse, pronto, agora a gente vai fazer tudo o que tem que fazer para que aquela criança tenha o melhor cuidado possível. Sim. Né? E a gente não optou por contratar enfermeiro, até uma babá. Não, vamos ser nós dois aqui cuidando delas. Então, assim, a única coisa que eu não fiz foi só por uma questão fisiológica, que foi amamentar. Então, mas dar banho, eu de manhã, quando saí, depois que eu saí, né, para trabalhar, na volta do almoço é que a gente dava o banhozinho dela. Então, a participação do pai, né, na vida da criança, isso eu acho que lá no futuro vai fazer uma diferençazinha, entendeu? E assim, da mesma forma na casa. Não pode dizer, não, isso daqui é papel da mulher em lavar banheiro, em lavar um prato, fazer comida. Não, são papéis que os dois podem fazer e tem competência, mesmo não tendo aptidão, aprenda. Sim, claro. Eu não sei cozinhar, aprenda. Mas é difícil. Não é difícil. Falta vontade, às vezes, né, de Exatamente. aprender, né? Porque tudo que a gente quer, a gente tem uma faz. coisa que é difícil, comece a fazer, né? Treinar. Vá treinando. É com a repetição que muitas vezes você vai chegar à excelência, né, daquela atividade. Sim. Então, isso é importante que até as crianças vejam que não existe distinção de papel. Não, isso daí quem faz, porque assim, o que é que acontece? Só minha mãe que faz, né? Só meu pai faz. O que é que acontece? Se porventura a mãe precisar sair, não é? A mãe precisou sair e vai ficar o pai em casa. Ele tem que dar conta de tudo. Exato. Não é? Eu tenho que saber onde é que tem roupa, onde é que tem cotonete, onde é que tem fralda, onde é que tem pomada, como é que eu dou um banho. Exatamente. Não é? Então, a gente tem que aprender a se virar. E a gente só aprende com paciência e fazendo. E boa vontade, né, Pois Rossini? E com boa vontade. E outra coisa que é importante também. A mãe tem um papel muito importante nessa conduta do pai. Porque o que é que muitas vezes acontece? O pai, aí dão a criança para o pai, aí o pai pega tudo sem jeito, aí a mãe diz, não, me dê, você não sabe não. Isso você não sabe fazer. É verdade. Muitas vezes, se o pai já está com a predisposição a de não ajudar, quando ele vê um comportamento daquele da mãe, ele vai dizer, opa, é por aqui que eu vou. Né? É isso mesmo. É verdade. Então, a mãe tem que fazer, não. Você tem que fazer, faça, nem que seja do seu jeito, e aí a mãe vai ajustando, dizendo, vá por aí, vá por aqui, no final das contas vai dar certo. Se a cultura masculina já torna um caminho para ser assim, né? Uhum. E a mãe colaborando. Dificulta, né? Aí não vai dar certo, não. Como o Rossini fala, né?
papel de pai e de mãe, papel familiar, né? Isso, é de quem é o responsável, né? E somos, no caso, pai, marido e mulher, né? Corresponsáveis, né? Não existe essa de um ser mais responsável do que o outro. Acho que tem que ser ombro a ombro, claro, né? Isso. E é interessante isso que você falou, Rossini, porque o que a gente vê muito é a mulher recém-parida, né? A sogra, né? Sim. Ali, aquele clã feminino ali, né? Todos assim, tomando conta do recém-nascido e, assim, desautorizando o pai a tentar, né? E tirando aquela possibilidade dele ali errar e acertar e tentar de novo. Então, realmente, isso é muito simbólico. Eu já tinha pensado sobre isso, sobre essa desautorização que as mulheres acabam fazendo sobre a desculpa de que você não tem jeito, né? E não vai ter jeito nunca mesmo se não fizer, né? Isso. E aí a gente pode até puxar um lado para a questão da licença paternidade, né? Porque assim, é tão menor com relação à da mulher. A mulher passa 6 meses, 4 meses, algumas empresas, 6 meses outras, e o homem passa uma semana. Pois é. Gente, como é que ele vai aprender a ser pai? Como é que ele vai aprender a cuidar com uma semana? Ele não participa de quase nada, né? Na primeira gestação de Anne, né? Foi em 2012, Alice nasceu em maio de 2013. E aí, quando eu fui olhar a legislação, a Constituição prevê um período de 5 dias até enquanto o legislador não regulamentar, não é, esse assunto. E já se passaram até hoje já se passou bastante tempo, e o Congresso, né, que em sua maioria esmagadora é composto por homens conservadores, botou aquele assunto embaixo da gaveta, não foi nem dentro da gaveta, acho que foi embaixo, e não regulamentou. E o ano passado o Supremo decidiu que ele deu um prazo para o Congresso regulamentar esse assunto. E eu senti na pele esse prazo diminuto, porque quando estava se aproximando a gravidez, o parto, eu disse, rapaz, o que é que eu vou tirar férias? Então, acho que no mínimo, o que todo pai tem que fazer, no mínimo, se programe para tirar férias. Não é? Naquele período que aí você já emenda com as férias, mais um... Se tiver folga, meu filho, coloque também essas folgas para emendar com esse período. E em 2014, quando a gente foi até celebrar um acordo coletivo com o sindicato, a gente precisa aumentar esse prazo. E aí, depois de muita luta, hoje lá na fundação, hoje são 15 dias lá, mas ainda é muito pouco. Sim. Em países mais desenvolvidos, acho que o nome da licença não é nem licença maternidade e licença paternidade, acho que é licença parental. É um período em que é concedido e os pais podem usufruir essa licença, né, da melhor forma, de acordo com o ajuste, né, familiar deles. Mas aí é uma licença para os dois. Sim. Um tira um pedaço, outro tira outro. E não o homem 5 dias. Então, assim, é a institucionalização de que o homem não deve fazer nada. Não era o cuidado. 5 dias é muito pouco. E acho que está tendo até uma campanha, eu vi, acho que alguns famosos aí falando que, no sentido de regulamentar, para tornar, acho que, um benefício previdenciário. Não é? Não colocar também na conta do empregador 30 dias para que ele custeie, eu acho que é também injusto. Acho que tem que ser um benefício previdenciário, como é o da licença maternidade. Sim. Eu acho que já passou da hora do Brasil avançar nesse assunto. Né? Verdade. Já existem empresas privadas, como o vizinho, quer dizer. Sim. Que acho interessante como é o compliance, deve ser o compliance da empresa que decidiu fazer assim. Eles dão uma opção do pai fazer um curso de paternidade, de saber como trocar fralda, da alimentação. Aí a pessoa participando desse curso de alguns meses em casa. Sim. Interessante, né? Tem uma legislação que ela prevê que quando a empresa ela adere ao programa Empresa Cidadã, aquele prazo de 5 dias, ele pode ir para até 20 dias. Então, assim, já é um prazo que não é o ideal, né? Mas pelo menos está caminhando. Sim. Mas, assim, se a empresa não aderir a esse programa e nem tiver um acordo coletivo que preveja, né, um prazo maior, infelizmente vão ser só os 5 dias e
o pai vai ficar naquela situação de que ele só vai estar lá durante 5 dias de forma integral e depois ele vai voltar às atividades dele normais e, enfim. Vamos combinar que a maioria dá graças a Deus, né? Infelizmente, mas é o que a gente vê de modo geral ainda, mas a gente espera que isso mude, né? Comece a mudar. Já começou, né? Mas que continue aí a passos mais largos. Sim. Então, meninos, como vocês falaram, né, não tem tarefa específica dentro de casa para cada um. Ou vocês têm, assim, entraram em acordo com as esposas e eu cuido disso, eu cuido daquilo. Tem isso lá na sua casa, assim? Tem. Lá em casa, hoje, a gente tá sem uma pessoa, né, para nos ajudar. E hoje, a minha esposa, eu cuido da limpeza da casa e você cuida da alimentação das meninas. Cozinha, porque é algo que você gosta de fazer. Sim, é algo que eu gosto de fazer e depois desse período da pandemia em que a gente ficou, né, em casa, todo mundo recluso, né? Aí eu disse, não, já que no período livre eu vou começar a ver YouTube, vou ligar para minha mãe para perguntar como é que ela faz aquela comida, ligar para minha avó para perguntar como é que ela faz. E aí fui gostando e aí a gente combinou dessa forma. Mas isso não significa que num dia, por exemplo, que eu vá ter um compromisso, que eu não vou poder cumprir aquela tarefa, né, de cozinhar ou de lavar prato, ela vai fazer. Sim. Da mesma forma, no dia, a gente vai receber várias pessoas em casa, a gente tem que dar uma geral na casa. Eu vou também contribuir e ajudar, né, e ajudá-la naquela tarefa. Sim. Então, assim, é uma divisão de tarefas no sentido de, eu sei o que é que eu tenho que fazer e ela sabe o que é que tem que fazer. Mas em ambas as tarefas também a gente se ajuda, né? E as meninas, e com relação às meninas, aí assim, é o que tiver mais disponível é que vai cumprir aquela, né? Papai, vou fazer número 1, papai, vou fazer número 2. O que tiver disponível vai. Vai limpar, vai. Preciso dar banho, precisa dar banho em Bela. Aí o que tiver disponível vai. Sim. Né? Então, assim, que é uma tarefa que tanto eu quanto ela estamos acostumados a fazer e a gente, conversando, a gente vai cumprindo e vai chegando, pelo menos no final do dia, os dois ainda com fôlego. Ninguém tá exausto, né? Pelo menos, ninguém tá sem ar. Pois é. E como é que é lá, Vitor? Você, Ingrid? Lá em casa não tem uma definição. Diferente de Rocinha, lá em casa não tem uma definição. Não sei se é um apartamento pequeno. Uhum. É mais o que tiver. Ponto. Geralmente, eu ainda não decorei na máquina de lavar, botar quanto de amaciante e quanto de sabão. Eu sempre pergunto a Ingrid, quanto de amaciante e quanto de sabão? Todas as vezes eu pergunto. De tudo eu já esqueço do que eu falei, do que ela me falou. Vamos anotar, né? Isso, botar na geladeira agora. Isso é a única coisa que eu me atrapalho mais fácil. Sim, sim. Mas a gente não tem a definição. Se um lava, o outro bota pra secar. Sim. Vai indo. Então a definição assim, dentro da necessidade, com relação a Mariana, tinha que falar o nome dela. Ela falou que tinha que falar o nome dela. Mariana. Eu falei cobrar. Mari, né? Mas Mariana. Não pode esquecer o nome dela hoje. Beijo, minha filha. Com relação a ela, tem uma definição, mas que não é engessado, né? Coisa. Tem que ser assim. Sim. Geralmente ela escova o dente comigo, eu dou banho nela, eu boto ela pra tomar banho mais, porque ela já não precisa dar banho. E ela quer fazer tudo sozinha, Isso. Né? Aí Ingrid que arruma. E geralmente é isso, não arruma. E o cabelo que também não aprendi a fazer tranças isso ainda. Quer dizer, amigo, também fazer os penteados, né? Aí não tenho nem competido. também, eu não vou ser hipócrita quando eu morava com minha mãe, hipócrita quando eu morava com minha mãe. Com meu pai, eu não fazia nada. Quem mora com os pais não fazia nada. Aí eu tive que aprender muito. Sim. Eu e Ingrid tivemos que aprender muito a chegar em casa com o filho, agora se vire. Eu fui mais ou menos parecido com você. Teve um filho, foi para casa, ficou 1 ou 2 dias na casa de minha mãe. Ingrid, não, a gente tem nossa casa, vamos para casa. Vamos aprender a fazer tudo. Sim. Nossa comadre ensinou a Ingrid, não fez, ensinou a Ingrid a dar banho, Mariana. Ela vou ensinar. Eu não vou fazer, vou ensinar. 2 ou 3 dias, depois ela não precisou ir mais. E foi só nós 2 mesmo, nós 3, né?
Eu sei. E começar uma vida, um filho, uma filha, e sem ter o ritmo de cuidar de uma casa, é interessante. É verdade. É interessante. É tudo novo, né? É difícil, é interessante. Um pouco exaustivo, mas Desafio. é verdade. Assim. Fácil é tomar cerveja na beira da praia. É verdade. Mas é bom. É verdade. Gente, eu acredito também, que até a gente já tocou nesse assunto rapidamente, mas dividir as tarefas é uma forma até de cuidar do relacionamento, né? Porque ninguém vai chegar ao fim do dia sem fôlego algum, né? Vai ter um pouco de energia para ter um momento a dois, ter ali uma troca mais, né, mais amorosa. E eu acredito que vocês concordam comigo, Sim, né? completamente. Não tem nem como discordar, né, gente? Completamente. Assim, a vida a dois, ela é uma vida que são duas pessoas, né, diferentes, com sentimentos diferentes, e que durante o dia passam por diversas situações que vai refletir lá no final, né, no final do dia. E assim, eu acho o seguinte, que acho que o homem, ele faz ele pratica a relação sexual para relaxar. Acho que e a mulher é o contrário. Ela tem que estar relaxada para praticar. Isso. E aí, como é que você vai conciliar, não é, essas duas questões? Porque, então, assim, eu acho que o fato do cuidado, a mulher quando vê que o homem ele tem um cuidado com o filho e com ela, e que divide as tarefas domésticas e de cuidado da filha, dos filhos, eu acho que a mulher ela vai se sentir mais acolhida, não é? E também mais disposta ao relacionamento afetivo, né? Em relação com a gente, né? Então, assim, eu acho que é uma consequência boa. É uma consequência boa dessa prática diária, Sim, não é? Sim, com certeza, porque eu já li sobre isso e eu concordo plenamente que uma boa noite de sexo começa no bom dia, Pois né? é. Porque se você passou um dia bem, compartilhando, dividindo, você vai ter seu prêmio no final, porque vai ser algo natural, E porque é um prêmio admiração para os é dois, para né? os dois. Para os dois, né? Porque Né? assim, não é uma via de mão única. Não, Então, porque vai ser algo que vai ser prazeroso para os dois, não vai ser uma obrigação para a mulher, né? E Claro. algo que, né? claro. Então vai ser assim, eu acho que... E a mulher, ela é muito isso, né? É relação, como você trata ela ao longo do dia, como você compartilha, eu acho que muda tudo. Sim. Porque aí envolve admiração, envolve respeito, Isso. envolve uma série de coisas, né? E se você tem um companheiro do seu lado que considera o seu cansaço, os seus sentimentos, eu acho que muda tudo, né? O que impressiona, né, assim, né, Ale, é que essa cultura, você falou do sexo, de chegar em casa, o homem trabalhar e a mulher fazer tudo em casa, de 1920 ou menos, prevalece ainda com os homens, né? Quero chegar Sim. em casa, eu quero minha mulher pronta para mim. E não sei como é que ainda prevalece. Prevalece, visto que tem tanta violência doméstica, né? O feminicídio Que está a gente aumentando não muito. sabe o que se passa entre quatro paredes, mas Verdade, assim, existe muita infelizmente. violência, né? Muita mesmo. Mas enfim, tudo que a gente disse aqui agora, com certeza não precisamos nem ir muito longe, ele destoa da maioria dos homens, né? Vocês sabem que vocês são exceção, né? Infelizmente, mas sim. Mas eu acho que isso também pode colocar vocês, assim, num lugarzinho de ouvir alguma piadinha, né? De ouvir um comentário, assim, maldoso, que é dominado, coisas desse tipo. Como é que vocês lidam com isso? Ali, no meu caso, eu tento lidar com leveza, né? Porque muitas vezes você está entre amigos e eu tento fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, né? No caso, os homens, né? Que eles entendam que, primeiro, eu não estou deixando de ser mais ou menos homem pelo fato de eu estar contribuindo com as atividades domésticas e de estar cuidando da minha filha. Então, Exatamente. eu não deixo de ser, não é mais ou menos homem.
Segundo, que aquela atividade é uma atividade que não tem gênero para nenhuma atividade. Sim. Nenhuma atividade humana ela tem gênero. Sim, com né? certeza. E assim, eu tento passar essas questões e muitas vezes com piadinha eu devolvo com outra piadinha, não é? Sobre um determinado tema de machismo, né? Isso é uma prática machista. Sim. Né? Isso. Então, assim, quando a gente na conversa, a gente tenta, você joga esses argumentos, do outro lado não tem defesa, não é? Uhum. Quando a gente joga isso em cima. Então, assim, a gente tenta fazer isso, tenta ir por esse caminho, né? De Certo. dizer que aquela atividade não tem gênero, que o homem não está deixando de ser homem por conta daquela Sim. atividade. No final, eles acabam entendendo. Não Tenho praticam mais. Porque também sair do lugar do conforto é difícil, né? Porque quando você já está acostumadinho, né? Abrir mão do seu conforto de não se movimentar, né? É uma piadinha, E aí, eu nunca Vitor, com escutei, você? mas já teve assim, um ciclo de amizade, não é imposição, uma forma de me tornar igual. Sim. Não, bora, o que a gente pode fazer? Essa mulher não deixa. Sim, minha mulher não deixa mesmo, não. Minha mulher não deixa mesmo, não. Aí corta, como você falou, corta a brincadeira. Sim, você rebate na mesma, deixa, né? não deixa não posso, minha filha não deixa também, não. Aí quando eu falo isso, acaba a história. Sim. Mas acabaram acostumaram. Acostumaram com o meu meio de ser, meu meio de vida, Sim. com minha família. E nem falam mais nada. Acabaram entendendo a situação. Às vezes eu não convidei você para uma situação porque você não vai mesmo. Tá? Pô, que bom, não vou. Não vou sair sozinho à noite. Eu não vou deixar minha família para fazer nada. Eu tenho meu futebol na quinta-feira à noite, mas aquele momentozinho ali, depois eu vou para casa. Às vezes até vai comigo. Às vezes vão comigo. Muitas vezes, Ale, o que também, nessa conversa, não é que a gente tem, muitas vezes, quando você está num churrasco, né? Você começa todo mundo reunido, mas com o tempo você tende a separar, né? Os homens ficam conversando, as mulheres ficam conversando em outro lugar, e aí esses assuntos vêm. E assim, o que muitas vezes acho que a gente tem que passar, né, para eles é que o fato de você estar cuidando dos seus filhos, o que você está deixando, no caso, né, se o homem não participar, ele está perdendo uma oportunidade de conviver com seus filhos. Isso. E que vai durar pouco aquela participação ativa. Isso. Porque quando chega na fase da adolescência, todo mundo aqui já foi adolescente, a gente não quer nem olhar na cara dos pais, Não né? é verdade. A gente quer sair, você vai dar mais importância aos seus amigos. Os amigos, isso. Então, a gente já tem pouco tempo, são o quê? 10 anos, 10, 12 anos, né? Exatamente. Então, se você perder aquela oportunidade, acabou. Verdade. Acabou. E se você, quando chegar na adolescência, não criou um vínculo, né, lá atrás, fica mais difícil. Aí é que vai separar mesmo. É. Né? Aí é que vai separar mesmo. Isso é aquela adolescência da nossa época, né? E essa que é mais E a de antecipada, agora. que tem um mundo virtual. Pois é. Não vai existir mesmo, É não. verdade. Aí assim, você vê hoje, Ale, que o pai, né, tem uma participação bem deficitária na vida você vai para o aniversário. Em qualquer aniversário que você vá, se você vê 80%, no final de semana, né? Tá lá a mãe com o filho. Sozinha, às vezes. Pai. Não é sozinha. O pai tá em casa. Você vai para um parquinho, A mãe tá lá. 80% só mãe. Isso. Você vai para o colégio, quando é a apresentação dos pais, aí vai estar lá. Mas qualquer outra apresentação, vão ter pais, vão ter. Hoje, tem muitos pais, né? Eu acho que assim, a gente ainda não está numa fase de transição. Acho que são poucas pessoas ainda poucos pais que participam efetivamente da vida dos filhos. Mas você vê, né, nesses espaços que muitas vezes os pais não participam da vida escolar. Então a gente está na escola, a gente está em todas as apresentações, eu faço questão de ir.
Sim. Desde que a Alice era bem pequena, eu até no começo não tinha isso. Porque assim, eu morei no interior de Alagoas, em colégio público, e em escola pública a gente não tinha essas apresentações que a gente tem hoje, né? Dia dos avós, dia da criança, dia dos pais, dia das mães. A gente tá no colégio o tempo todo. Isso. E eu nunca tive isso. Como eu nunca tive isso, eu assim, meio que não dava muito valor a isso. Já a Anne estudou em Maceió, e no colégio particular em Maceió, tinha menos, mas tinha, né? E aí sempre ela me puxava, não, a gente vai. Eu disse, rapaz, eu não quero não, e não. Ela disse, não, mas é importante para elas. É uma besteira, né? É uma besteira. Você não vai estar lá, mas é importante que os dois estejam lá. E a gente nota isso na carinha deles quando vê. Né? Verdade. Então, assim, é importante que os pais participem, que o pai esteja lá. Isso. Se programe. O dia dos pais, todo mundo sabe qual é, né? Dia das crianças, então, eu tenho um trabalho, tem. Assim, em regra, dá para se programar. É claro que tem as exceções de gente que não pode, né? E que ocorreu alguma eventualidade, mas dá para você ir, pelo menos para a maioria, né? Sim. Nos aniversários, dá para você ir para o aniversário dos seus colegas, né? Dos coleguinhas dele. Aí só vai a mãe. Então, assim, eu acho que falta também essa participação. E os pais, eles estão perdendo uma oportunidade de conviver com os filhos nesse período. Ó, Alice mesmo esse ano não vai ter mais, a partir do 6º ano, não tem mais quadrilha, não tem mais apresentação de pais, de mãe. Então, os pais do 6º ano que não foram, Perderam. acabou. Né? Perderam a chance. Perderam a chance. Então, assim, isso Mas se for um churrasco na hora do aniversário de criança, aí pode, né? Aí eles não. Vitor também tá sempre lá, né, Vitor? Sempre nas apresentações. Até quando é dia das mães, eu vejo que você vai. Quando é dos pais, Ingrid vai. Tá todo mundo junto. Como o Rocine fala também, tem pessoas que não tem como faltar um emprego. Não tem como. Aí tem que só pesar também a situação, mas não tem como faltar. Mas o meu é mais flexível, eu não falto não. As apresentações, de forma alguma. E, gente, ficou na nossa memória, né? O teatro que a gente fez para as crianças, a gente tá tão presente que até a gente tá fazendo as vezes de um colégio, né? Nesse sentido. A gente não foi, a gente fez, né? Pois é. Então, eu fui fazer a matrícula do Gael na escola e já estavam falando desse teatro que esse ano ia ter que ter de novo. Só para quem não acompanhou aqui, gente, no ano passado, a esposa do Rocine, a Anne, deu uma ideia dos pais participarem, né, de uma peça teatral para as crianças no Dia das Crianças. E aí nós fizemos essa surpresa, ensaiamos. E no dia, quando nós subimos ao palco, as crianças ficaram, né, maravilhadas com os pais lá em cima. E foi uma experiência maravilhosa. A gente se desafiou, né? Porque ninguém é ator, ninguém teve essa experiência ainda. Mas foi maravilhoso, né? Depois que acabou, deu aquela sensação gostosa, né? Muito bom, muito bom. Né? Foi lindo, foi muito bom. Quem sabe a gente faz de novo esse ano, né? Esse ano inventar um tema diferente, né? Vamos ver o que eles vão fazer por lá. Bom, eu vou pedir licença agora, fazer uma pausa aqui nessa conversa para falar dos nossos queridos apoiadores, os que tornam possível Maternidade no Ar acontecer. O primeiro deles é a MA Engenharia, que oferece serviços de instalação elétrica, construção civil em geral, projeto e instalação de SPDA, mais conhecido como para-raios, metal mecânica, com corte, solda e montagem de elementos metálicos, entre vários outros. Para orçamentos, você fala diretamente com o dono e já pode negociar um preço que caiba no seu orçamento. Ligue 79 ao DDD 999558954 e converse com Murilo Andrade. MA Engenharia, atendimento em todo o estado de Sergipe e em outras regiões. Agora você que está pensando em empreender ou se reposicionar no mercado e não sabe por onde começar, a minha dica é Empreendex Estúdio Criativo. Nele você encontra uma equipe pronta para abraçar a sua ideia e avançar junto com você. Conte com a Empreendex para a produção da sua marca, criação da identidade visual, site, gestão de redes sociais e diagramação para impressos ou digitais. Anota aí, Empreendex Estúdio Criativo.
Para saber mais, acesse o empreendex.com. Bom, meninos, assim, eu não posso deixar de ir um pouquinho lá atrás. Escutando vocês, eu acredito que vocês receberam uma educação diferenciada, né? Não machista. Ou se receberam, souberam, né, depois moldar isso. Ou tinha uma mãe que tinha um pai machista, mas de repente tinha uma mãe que dava ali uma outra condução. Como é que foi? Como é que foi essa história familiar de vocês? Porque eu acho que isso conta muito na história, né, depois de vida paterna e conjugal, né? Vamos então, começar. No meu caso, a minha infância, tanto do meu pai como da minha mãe, eu recebi muito afeto. A gente era criança no início, né, do meio da década de 80 para 90. Então, assim, o meu pai, apesar de não ter o perfil de contribuir em casa, né, com as tarefas de casa, mas eu recebi muito afeto. Eu e meus irmãos, somos 3 irmãos, eu recebi muito afeto do meu pai. Então, assim, que era coisa que muitas vezes eu não via com outros colegas. Meu pai me abraçava, me beijava o tempo todo. Então, assim, isso nunca foi um tabu pra gente. Mas, quando eu quando eu fui pai, eu disse, não, eu quero me tornar um pai um pouco diferente do meu pai. Não em questão de amor, a gente não tem como medir amor. Sim, né? sim. Então, assim, eu não digo que eu sou um pai mais amoroso do que o meu pai. Você não tem como medir, né? Eu sou um pai mais participativo do que ele, né? Que foi quando eu era criança. E aí você vai trazer para as questões dele, né? Que o pai dele foi menos participativo ainda. Sim. Então a gente não tem como culpar o meu pai, né? Eu acho que, assim, essa geração nossa, eu acho que até tem mais culpa do que a geração passada. Que tem mais informação. Tem mais informação. Então, quem sabe mais é cobrado, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu tentei ser um pai um pouco diferente nesse sentido, né? Da questão do respeito, sim, a gente teve esses valores e tenta levar. Mas eu tento levar de uma forma diferente. Por exemplo, quando o meu pai me chamava Rossini, se eu falasse você, ele faz você o quê? Né? Então, assim, a gente... Senhor, né? Senhor, senhora. Hoje, as minhas filhas, eu não exigi que as minhas filhas tivessem esse tipo de tratamento em casa. Mas elas me respeitam da mesma forma que eu respeitava meu pai, não é? Assim, eu acho que não é nenhum tá certo, nem o outro tá errado. São só diferentes, né? Eu acho que hoje se conversa mais entre pai e filho, você tem mais conversa, né? E, assim, é uma forma que eu tento trazer dele em relação ao afeto, de dar a maior quantidade de amor possível que a gente pode dar. Isso eu trouxe dele. E da minha mãe também, e o cuidado da minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa que ela cuida, acho que ela nasceu para cuidar de criança. Então, assim, eu vendo aquele comportamento dela, eu disse, não, eu quero trazer um pouco desse comportamento para mim. Que eu acho que o pai, se ele quer buscar excelência no cuidado, ele tem que olhar para a mãe. Sim. Isso, né? Muitas vezes os homens, não, mas eu cuido do meu jeito, mas... Tem uma referência. Pode ser seu jeito, mas tem uma referência. Né? Aí, assim, que jeito deixando a criança muitas vezes passando determinadas, né, dificuldades. E aí, assim, é claro que cada um tem o seu jeito, mas quanto mais você se aproxima, né, da figura materna em relação ao cuidado, mais você está chegando perto, né, da excelência. Né? Então, é isso. E você, Vitor? Meu pai sempre foi muito presente comigo, com meu irmão. Sempre foi muito presente. São dois, você e seu irmão? Eu e meu irmão mais velho e eu. Meu pai e minha mãe sempre foram presentes. Meu pai sempre foi uma pessoa que cozinhava muito, sempre cuidava do jardim na casa. Às vezes minha mãe viajava, minha mãe tinha um comércio, uma empresa, uma lojinha de roupa.
Aí viajava para fazer as compras de São Paulo, que antigamente não tinha rede social para comprar, né? Tinha que ser Sim, pessoalmente. tinha que ir lá. Meu pai via assim, vamos viajar. Sua mãe foi viajar, vamos viajar também. Botar eu e meu irmão no carro, e mais alguém que tivesse, primo, vamos viajar. Aí passava o tempo que minha mãe estava viajando, tá viajando também. Ele sempre foi muito presente. Sempre foi a pessoa, até hoje eu trabalho com ele até hoje. Nós trabalhamos juntos até hoje. Sim. Ele sempre teve... Seguiu os passos dele, né? Ele é advogado também? Isso, aí trabalha junto, a gente continua tudo certo. Meu pai sempre teve uma atenção muito grande dos filhos. Aí até exagerado, cuidava bem demais, minha mãe. menos, segura um pouco. Não, tá tranquilo. Mas sempre foi uma relação muito boa. Eu e meu pai, eu e meu irmão, meu pai, sempre foi muito boa. Minha mãe também. Mas você sabe da importância de construir memórias, né? Porque quando a gente olha para trás e vê o que a gente viveu com os nossos pais, de que forma nos moldou, né? Você sabe que é importante hoje fazer isso com suas filhas, né? E essa geração precisa mais dos pais, como o Rossini fala. A mãe tem filha, né? Precisa mais do pai, precisa muito mais do pai. Sim. Tá uma geração complicada, ninguém sabe com quem a pessoa está se relacionando, seja um homem, uma mulher, não seja quem, não importa o gênero, ninguém sabe com quem você tá, com quem sua filha está se relacionando. Sim. Até na amizade ou no namoro. Então é uma geração complicada, e a gente é um exemplo dela. A gente é exemplo das nossas filhas. Sim, sim. Se ver a gente como um mau exemplo, vai achar normal quando se relacionar com alguém e ser maltratada. Sim, isso mesmo. Se você tratar mal sua esposa em casa, isso é normal. Se minha mãe é tratada desse jeito, por que eu não vou ser tratada desse jeito também? Isso, já aceita, se torna uma coisa assim, né, que já é natural, se né? Naturaliza, apanha, né? Se eu apanhar, tá tudo certo também. Aí tem que ter muito cuidado com o que faz em casa, com o que fala. Com o tom de voz. Com o tom de voz, com as brincadeiras com os amigos, às vezes. Para não ser muito preconceituoso. Não pode nem ser preconceituoso, na verdade. Nem muito, nem menos. De jeito algum. É verdade. Tem que ter muito cuidado com isso. Hoje em dia tem que ter muito cuidado. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu já ia levar para esse lado da educação das meninas, né? Porque eu acho que educar uma menina, como você falou, no mundo de hoje, ela vai exigir muito mais de vocês, né? Isso. Porque o mundo, ele continua machista, né? Apesar da gente hoje ver pessoas denunciando, coisas que antigamente não se via, mas acontecia e não se sabia, né? Hoje se fala-se mais, e eu acho que falar é bom, né? Para que as pessoas entendam o que se passa, se conectem com a história do outro e vejam e percebam que estão vivendo aquilo também, né? E eu acho que estarmos aqui conversando é justamente esse objetivo, né? Sim. Porque quando a gente conversa, quem está nos ouvindo consegue, né, se identificar e pegar um exemplo, enfim, eu acho que é importante essa coisa da propagação, né? Isso. Então, assim, como é que vocês cuidam da cabecinha dessas meninas para elas futuramente não serem, né, vítimas de violência doméstica, viver um relacionamento abusivo, Sim. né? Eu acho que se preocupa muito, né? Assim, acho que a gente tenta orientar, não é? De modo que o respeito seja uma palavra que deve estar lá, não é? Todos os dias, e mostrar para elas que o preconceito é uma coisa que a gente tem que identificar, não é? E repelir. Porque quando você cria uma criança, quando você cuida da criança e mostra para ela que determinada atitude ela é preconceituosa, ela vai trilhar um caminho, né, no sentido de que ela vai no futuro saber identificar, não é, se ela está sendo desrespeitada ou não. Isso é uma questão que é bem complicada para a gente mostrar, porque hoje é muito difícil da gente educar, porque assim, ninguém educa numa ilha deserta, né? A gente educa em uma sociedade, Sim. e uma sociedade globalizada. Então, quanto mais você, no caso das meninas, a gente mostrar para ela que ela é uma pessoa que merece respeito e que deve ser escutada, Sim. e que
a gente tem que mostrar para ela, e assim, é difícil você falar, não, você tem que respeitar o outro sem você respeitar a sua esposa em casa. Sim, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, assim, uma tarefa que é difícil, mas que a gente tem que trilhar. Né? É verdade. Como é que você faz, uma Vitor, com a reflexão, Mariana, nossa Mari? Mas pode ser Mari também. É uma reflexão tão complexa, É né? complexa mesmo. Tão simples e tão complexa. Como educar uma filha para o mundo, que já era para ter evoluído tanto, mas não evolui. É como você fala, assim, parece que a gente tem que respeitar nossas esposas, nossas mães, respeitar o amigo, respeitar o próximo. Eu faço Mariana ver como eu faço, como eu trato as pessoas na rua. Qualquer lugar que eu sento, no barzinho, no restaurante, a primeira coisa que eu pergunto pro garçom é qual o seu nome. Ela fala com você pelo seu nome. Sim. Com todos. Ela ouve isso, ela percebe isso. E tratar a esposa, a mãe, a sogra com muita educação, com muito respeito. Tratar até a própria filha com respeito. Sim. A partir do momento que você tratar com ela com meio desrespeito, então não dando muita atenção ao que ela fala, ela se sente acuada, então ninguém me respeita, nem meu pai me respeita, nem meu pai liga com o que eu estou falando, Isso. minha mãe não liga para o que eu estou falando. A gente se vigia muito em casa sobre isso. É uma reflexão complexa. E é uma coisa que não é fechada, né? Você tem que estar o tempo todo analisando se está certo o que você está fazendo. Todos né? os dias. Isso, né? É diário, é todos os dias. Os desafios, você vai sobre eles pensando e agindo e analisando se deu certo. A idade dos nossos filhos, cada dia é uma coisa diferente, né? Isso, e assim, parece que uma velocidade, as mudanças, uma velocidade muito maior do que antes existia, É verdade. né? E Rocinho tem uma filha mais velha, né? Serve de exemplo para Bela? Serve. É o espelho de Bela. Para o bem e para o mal. Então, é isso mesmo, é espelho. O né? exemplo, ele arrasta, né? Não tem como. Então, assim, determinadas atitudes que a Alice tem, muitas vezes de forma intempestiva, são raras, mas tem. Aí a gente já fala, ó, papai, você não pode, primeiro tá errado, não é? E pior, você tá mostrando um comportamento para sua irmã que é inadequado, que ela vê você, ela vai repetir o que você faz, né? Então, muitas vezes, o tratamento que o comportamento de um vai interferir no outro. Sim. E o nosso comportamento, né, em casa vai interferir nelas. Então, assim, é uma escada, né? É uma escadinha e a gente vai se construindo diariamente. A gente não é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E a gente vai fazendo com que a ideia é melhorar a cada dia. Né? A ideia é melhorar a cada dia. Com a Alice eu orientei de uma forma, mas a gente viu que estava um pouquinho inadequado. Vamos adotar uma conduta com Bela diferente, né? Em relação a comportamento, em relação a respeito, né? A orientação geral, né? Como um todo. Sim. É isso. Mas também o mundo está acelerado, né, Rocinho? O mundo quando a Alice nasceu já não é o mesmo de Bela. É uma coisa muito estranha. É verdade. Meninos, vocês estão acompanhando aí? Vocês assistem BBB? Esse ano eu pelo menos não tenho como assistir porque É tarde, por conta da né? mudança do horário passou a ser tarde, mas teve alguns anos que a gente acompanhou. Eu assisto. Assiste, né? Então você Gosto. deve estar sabendo, né, dessa polêmica toda em volta aí dos comentários do corpo da Yasmin, do participante Brunet, com né? Yasmin. Dos participantes, toda essa questão aí que envolve a fala do corpo, a idade, né? Todos esses preconceitos que rotulam a mulher, enfim, acabam colocando a gente numa situação bem delicada. E aí, eu acompanhando na internet todo esse burburinho, né? Então, muitas análises a esse respeito do que ocorreu no programa, cita-se o conceito de Casa dos Homens, né? Do pensador francês Daniel Welser-Lang. Essa Casa dos Homens, né, nada mais é do que um espaço, né, de que os homens se reúnem, seja um grupo de WhatsApp, seja o grupo da bola da quinta-feira, enfim, grupo que vocês se reúnem para falar sobre assuntos pessoais. E, óbvio, acho que mulher sempre entra aí nos assuntos. E
a gente vê muito preconceito, um discurso de ódio mesmo, né? De objetificação dos corpos das mulheres. Então, assim, a gente hoje percebe que os homens, homens como vocês que estão aqui falando sobre uma nova postura, são fundamentais para que a gente consiga desconstruir, né, essa casa dos homens que é tão cruel com as mulheres, né? Então, vocês entendem a importância de vocês estarem aqui falando o que vocês estão falando, colocando todos esses conceitos de vida como exemplo para outros homens? Vocês conseguem entender a importância disso? E haja martelo, né, para derrubar, né, essa casa, porque não é complicado, porque assim, a gente vê isso diariamente, né? E acho que de uns tempos para cá parece que as pessoas ficaram até mais se sentindo até mais à vontade de externar essas coisas, né, ruins. E assim, acho que o que a gente tem a fazer é pegar o martelinho mesmo e derrubar diariamente, cada dia um tijolinho daquele. E em cada oportunidade que a gente tem de falar, não, isso aqui é inadequado, isso aqui é machista, a gente tem que falar, né? Em qualquer roda de conversa, mesmo que eventualmente, mesmo que de brincadeira. Né? Porque essa brincadeira... Não, brincadeira, eu digo, a pessoa vem com atitude machista e a gente vendo que aquilo é machista, até para dar uma marteladinha. Porque assim, a gente, muitas vezes a gente tá entre amigos, né? E é difícil, né, é muito difícil, é difícil. Porque assim, você tem que ter a medida certa de não perder o amigo, né? Isso. Tem certas pessoas que é bom você se afastar, né? Mas tem muita coisa que está entranhada não é, na sociedade, e muitas vezes as pessoas falam até meio que, não é sem querer, mas porque ouve muito em casa. Sim. Houve em outras rodas de amizade, e aí muitas vezes as pessoas soltam uma fala, né, nesse sentido. E assim, cabe a gente a desconstruir, a bater esse martelinho diariamente, né, até que a pessoa vá entendendo e tente mudar. Né, um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha e não é fácil porque é a questão do pertencimento ao grupo, né? Se você começa a falar algo que destoa desse grupo, você já não, meio que às vezes não se encaixa, né? Você vê tanto lá dentro do BBB, teve um rapaz que ficou calado, acho que ficou sem jeito, não quis ir contra os demais, mas assim, é uma conivência, né? Sim. Porque a gente não muda se a gente não vai lá e dá essa martelada, né, Rossini? Assim, eu pelo menos eu tenho bastante sorte nesse ponto. A gente convive com um grupo de amigos e familiares, né, que quase a gente não escuta esses tipos de situações, de objetificação principalmente. Então, assim, mas vez por outra escapa. Sai, né, uma fala dessa, e a gente nota e observa, e você não vai comprar uma briga, causar uma briga, mas muitas vezes só uma reflexãozinha, rapaz, isso daí não tem muito, não cabe mais hoje, né? Na verdade nunca coube, isso. Né? Nunca coube em tempo nenhum, mas como hoje tá a informação, né? E as pessoas sabem quais são os direitos delas, principalmente as mulheres, né? Elas sabem que tem aquele direito e que aquele direito tem que se fazer valer. Então, hoje é mais complicado para quando a gente escuta, né? Mas a gente tem que bater o martelinho e também ter um argumento para afastar, né? Para falar, não é por aí. Isso. Não é por aí. E aí eu acho que cabe, por exemplo, a mim, que tem um menino, né? Já educá-lo, né, de uma forma não machista. Sim, né? Educá-lo para isso, de pequenininho, claro. Ele entender que tarefa doméstica é de qualquer pessoa, não é só da mulher, né? Dividir, cuidar. Sim. Né? Então a gente tem essa missão, acho que tanto vocês que têm meninas,
para moldar a cabecinha ali para uma autoestima, Sim, né? de empoderar, né? Isso, para se amar, para se respeitar, Claro. né? E nós que temos meninos também ter esse cuidado, né? É fundamental. Com relação ao programa, eu vi uns trechos, o participante foi tão pejorativo que pensou uma das pessoas mais bonitas do programa para começar a falar mal da pessoa, do corpo da pessoa, da forma que a pessoa até a pessoa come, como a pessoa come. Isso. Você vê que ele pegou por maldade, não importa qual seio, qual mulher fosse. Sim. Ele pegou por maldade para pegar uma pessoa assim, é uma coisa tão machista, tão preconceituosa. Até aquela situação, a mulher não pode vestir uma roupa que pode ter que bater, não pode dar tapa na bunda da mulher. Que a pessoa fica até constrangida de botar roupa mais curta, botar um biquíni, alguma coisa, porque acha que o homem tem o direito de mexer com ela. Aí isso para nossas filhas, essa geração, a gente tem que botar na cabeça dela que isso não pode. Não pode, isso já passou. E o preconceito tá na gente, né? Tá no cultural, adulto, né? Tá no adulto, porque a criança, ela não tem preconceito. A criança, ela não identifica por característica. Sim. Eu tava com a Alice e eu quis notar a resposta dela à minha pergunta. Tem duas coleguinhas dela que são gêmeas. E uma faz GR com ela e a outra não faz. Uma é mais magrinha e a outra é mais gordinha. Eu disse, Alice, qual das duas é que faz GR com você? Se a gente for fazer essa pergunta, não é? A maioria dos adultos não vai dizer, não, a gordinha estuda comigo, é a que faz comigo e a magrinha é a que não faz. Ela disse, não, a que faz GR comigo é a fulana e a que não faz é a cicrana. Não citou, não citou na característica física. Se era branco, se era preto, a forma física. Então, assim, se a criança escuta a gente em casa a identificar as pessoas dessa forma, sim, ela vai identificar, né? Da mesma forma, em uma situação dessa, se ela vê o pai com esse tipo de comportamento junto com os amigos, ela vai repetir aquele comportamento, né? Da mesma forma, os meninos, né? Os meninos também vão repetir. Então, quem hoje é pai de menino, né, tem também esse papel, sim, que talvez seja até mais importante do que os pais de menina. Para desconstruir, né, o machismo. Pois é, e da menina combater, né? A menina exato. Falando dessas meninas, né, desse pensamento que a gente, dessa moldagem que a gente tem a missão de fazer, uma das frases de uma pesquisadora que eu admiro muito, que é a Valesca Zanello, é: os homens aprendem a amar muitas coisas. As mulheres aprendem a amar, sobretudo, os homens. Ou seja, os meninos são ensinados a ter habilidades, a se aventurar, né, a desenvolver interesses por várias coisas, né, esporte, né, outros tipos de... E as meninas são educadas para ser boazinhas, bonitinhas, comportadas, ou seja, para casar, né? Uhum. Então, para que o homem seja o centro da vida dela, né? Talvez a gente ampliar esse leque de coisas que a gente ensina para as meninas, ensiná-las a amar o mundo, várias coisas, de repente seja o caminho, porque muitas das mulheres da minha geração fez escolhas erradas, por quê? Por carência, por baixa autoestima, né? Por se conectar com abusadores, porque tem uma dependência emocional. Então, se as mulheres elas entendem que o homem é uma parte da vida delas, né? É alguém que vem para somar e não para completar, para torná-la mulher, né? Porque assim, as mulheres precisam ser validadas hoje pelos homens, né? Para ser, se não for escolhida, tá encalhada, tem algum problema. Então, assim, eu acho que a cabeça dessas menininhas, elas precisam ser ampliadas, né? Até os livrinhos, se a gente for olhar os livrinhos de contos de história, né? De A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, o que eles ensinam, né? Que o homem é o centro, né? O homem é o centro da vida, né? O objeto de desejo de uma mulher. Mas, assim, eu acho que... Eu tenho convicção que essas meninas que estão vindo aí, essa geração, se elas aprenderem a amar uma série de coisas, elas vão
Tirar esse foco. Começando por elas mesmas, né? Por elas mesmas. Por elas mesmas. Porque assim, pai ruim, marido ruim não faz falta a ninguém. Então, faz não. Isso, não faz falta. Então, se a gente conseguir a educar essas crianças de uma forma que elas, primeiro, né, tem que se colocar, eu estou bem nessa situação? Não estou. Então, eu vou procurar outro caminho. Isso. Né? E que, assim, essas convenções que existem, de casamento, que, assim, muitas vezes é uma pressão, né, da sociedade por ter que casar. Isso. Então, assim, isso é um tipo de questão que a gente tem que jogar a sementinha, né, na cabeça dos nossos filhos. Sim. Nesse sentido, de que ela tem que estar bem consigo mesma e que ela procure, né, sempre uma pessoa que vá trilhar com ela um caminho de felicidade, que cada um se respeite, né, e que vá ter seus filhos ou não. Sim. Né? Ou se quiser ter um relacionamento com outra pessoa ou não, eu não quero casar. Que é o mais normal hoje em dia, né? Pois é, então assim, isso muitas vezes fez com que, né, muitas mulheres e muitos homens também tenham entrado em um relacionamento e permanecido neles, e teve mais período de infelicidade do que de felicidade. É verdade. Mas eu acho que essa geração dessas meninas, que estão falando hoje em dia, a nomenclatura que estão usando muito, é disruptiva, né? Eu acho que vai quebrar muito esse paradigma, que tem que casar com homem, tem que ser ou do lar, ou tem que trabalhar muito. É uma geração diferente. Uhum. Vai ser uma geração mais autônoma. Né? Vai ser uma geração mais autônoma. Eu já vejo isso na Mariana, né? Ela é muito autônoma. Ela, assim, quando acontece alguma coisa que ela se sente desrespeitada, ela grita, ela fala alto, né? E Bela também. Bela tem uma personalidade muito forte, né? Eu acredito num futuro bom para essa geração. Eu acho bem melhor do que foi a minha, espero. Com certeza. Né? Com certeza. Meninas, vocês gostariam de falar algo mais, completar? Porque assim, eu estou muito satisfeita com tudo que eu escutei. Gostaria de dar uma estrelinha para cada um de vocês. Infelizmente, vocês são exceção, mas eu acredito que a gente falando e quando ampliando aí esse número de homens, né, tendo esse pensamento, a gente consegue ter uma sociedade melhor, mais igual futuramente, né, entre os gêneros. Então, olha, assim, da minha parte, eu só queria mesmo agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com você, com o Vitor, e com quem vai assistir, né? Isso. Essa oportunidade de a gente tentar plantar, né, uma sementinha na cabeça aí de muita gente, né? Nesse sentido, né, de ser pelo menos de tentar ser um pai presente, né? Que não dê presente, mas que seja presença, né? Que participe da vida dos filhos, e também das atividades, né, domésticas, né? No sentido de, junto com a esposa, de tornar uma casa um ambiente mais agradável, né? E que não haja, que um não fique sobrecarregado, né? Sim. E é isso. Mais igual, né? Mais igual. Também queria agradecer muito a oportunidade de ter vindo aqui, falar um pouco, que não é nosso assunto cotidiano, né? Sair um pouco do direito, é um assunto maçante, para falar um pouco da família, que é importante de vez em quando. A gente nunca para, geralmente, de semana, para fazer isso. Poucas pessoas param. Sim. E espero, como o Rossini falou, fazer acho que é uma floresta, né? Pois é. Várias sementes que espero que essa sociedade mude, que assista esse programa, que as mães assistam, que fiquem no pé dos maridos, olhem para os namorados, Isso mesmo. Os pais que reflitam sobre os seus filhos, que eles precisam da gente. Está uma geração complicada, está um surto de ansiedade, de depressão em crianças. Exato. Eu nunca tinha ouvido falar que criança é para psicólogo, hoje em dia está mais que normal. Sim. Espero que reflitam muito, que a gente tenha ajudado, colaborado, nem que seja um pouquinho, nem que seja 0,01%. Já estaria muito feliz. Pode ter certeza. Agradeço muito, Alê, a presença, a participação.
Que lindo. Eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeada com a presença de vocês. Tenho certeza que, assim, essa sementinha, essa florestinha aí que a gente está pulverizando, ela vai disseminar. E se você assistiu esse episódio, chegou até aqui, compartilhe esse podcast, mande para outras pessoas, outras mulheres, outros homens que sejam beneficiados do que a gente disse aqui, que possam mudar um pouquinho a cabeça. A gente está tentando fazer um pouquinho a nossa parte para um mundo melhor, para gerações mais iguais, mais equidade entre os gêneros, mais respeito e mais amor. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.